Olá, meu nome é Alan Leon e hoje estamos aqui para mais uma aula. Nesse módulo nós vamos começar a entender um pouco sobre a gestão de materiais. Como uma empresa ela pode trabalhar com seus produtos, seu estoque, gestão de compra e a logística de uma maneira geral. E o nosso primeiro tópico dessa aula são as atividades de suprimento. Ou seja, quais são todas as atividades que têm como objetivo trazer produtos para dentro da empresa para serem utilizados dentro de seus processos produtivos. O que são atividades de suprimento? A primeira atividade dentro dessas atividades são a seleção de materiais. É a padronização, a definição de critérios para adotar novos materiais e substituir os que estão sendo usados. É a análise crítica de todos os materiais que estão sendo utilizados dentro da empresa, as matérias-primas, os produtos nos processos intermediários, para que o gestor ele possa ter uma possibilidade de troca ou por produtos de baixo custo, de um custo menor, e claro, tragam a mesma qualidade para o produto final, ou por produtos que tragam algum ganho de competitividade ou agreguem um valor diferencial para o seu produto. A segunda questão é a gestão de estoque, que é a realização das previsões de demanda, a montagem e a operação de sistemas e reposições de estoque. É como o gestor ele vai trabalhar com o estoque, o como fazer esse estoque, o quanto ele pode ter estoque, quais são os produtos mais indicados para manutenção e como é principalmente o processo de reposição. Ou seja, dentro de um processo produtivo, a empresa ela vai gastando o seu estoque, se ele for de matéria-prima, chega num determinado momento, ele tem que ser reposto. Como a gente faz para que essa matéria-prima ela seja reposta com a maior velocidade possível, de modo que o meu processo produtivo ele não seja afetado e tendo a menor quantidade possível de valor, de dinheiro dentro desse estoque. Porque um dinheiro dentro do estoque ele é um dinheiro parado que poderia estar sendo utilizado dentro de outro processo da empresa. Então, a gestão ela vai trabalhar o mínimo possível de estoque que a empresa precisa ter de acordo com a característica dessa empresa ou de acordo com a característica do tipo de material que a gente está falando dentro desse estoque. A próxima gestão é de compras ou aquisições. É selecionar, avaliar, desenvolver os fornecedores e acompanhar a compra. A relação da empresa com seus fornecedores ela é muito importante. A confiabilidade, desde a qualidade dos produtos, dessa matéria-prima, a constância que esse produto chega para você e a garantia da entrega é crucial para um gestor conseguir fazer o planejamento da sua produção. Por isso, a relação da empresa com os seus fornecedores ela é muito importante, principalmente quando se trata de produtos específicos. Quando forem produtos mais gerais, como commodities, por exemplo, existem produtos, eles são facilmente substituídos. E aí o gestor ele consegue ter uma flexibilidade maior. Agora, quando a gente está falando de etapas de um processo produtivo, a qualidade ou as peças que são, por exemplo, terceirizadas, elas são extremamente necessárias que atendam os padrões de qualidade, que atendam os padrões de exigência. Então, essa relação com o fornecedor ela é muito importante e muito necessária dentro da gestão de material. E também a armazenagem, que é o recebimento, a guarda, preservação, segurança e distribuição do material para os usuários internos. Como você vai disponibilizar dentro da sua empresa o material, onde vai ser a armazenagem, como vai ser a distribuição, o fluxo desse material dentro da sua empresa, ele também é gerido pela gestão de materiais. E o que são bens materiais? Os bens materiais, eles são aqueles bens, qualquer coisa, qualquer produto que possua massa. São os produtos palpáveis mesmo, todo aquele produto que a gente consegue pegar, a gente consegue ver, a gente consegue analisar, eles são bens materiais. Por consequente, por exemplo, serviços, eles não seriam bens materiais. Eles não seriam necessariamente foco do estudo da gestão de material. E como a gente pode classificar esses bens materiais? Os bens de consumo, por exemplo, as matérias-primas que a empresa utiliza,
e os bens patrimoniais. Os bens patrimoniais são aqueles que integram o patrimônio da empresa, fazendo parte entrando dentro do seu balanço, ele entra nos registros contábeis, caracterizado principalmente pelos bens duráveis, os maquinários, os equipamentos em geral. E a administração de materiais, ele lida com os materiais que circulam dentro da organização, principalmente os materiais de matéria-prima ou o estoque, por exemplo, de produto acabado, ele vai estar indo para o distribuidor ou para o consumidor final. E o que são bens patrimoniais? Uma vez adquiridos, eles ainda não foram utilizados, mas eles integram a conta de estoque dentro do balanço patrimonial. Enquanto o bem ele está dentro da empresa, ele é um bem patrimonial. Então, ele não está sendo utilizado, ele ainda não foi transformado em produto, mas ele ainda é contabilizado no que a gente chama de conta de estoque. Então, ele pertence à empresa, ele tem uma utilidade e ele precisa ser otimizado pelo gestor. E os bens patrimoniais, eles integram o ativo imobilizado da organização e são objetos da administração patrimonial. Por que é importante gerenciar? Porque se ele está no ativo, ele é um recurso parado dentro da empresa. Então ele tem que ser otimizado. Esse recurso ele tem que ser aplicado de uma maneira muito positiva. Esse recurso ele não pode ser um dinheiro parado dentro da empresa. Ele é um dinheiro que não está sendo aplicado dentro de um processo produtivo. Isso causa perdas significativas dentro da empresa. Então, a política de estoque da empresa interfere muito depois, no final do ano, quando a gente vai fazer a análise de lucro da empresa. Isso interfere diretamente, porque a perda do capital, ou a perda do valor, ou a perda do capital investido no estoque, se ele não foi feito corretamente. Vamos passar agora para as estratégias de aquisição. Como a gente viu lá atrás, a primeira parte, a mais importante, é como adquirir produtos corretamente. Como a gente faz a compra de produtos. A primeira coisa que a empresa necessariamente ela tem que trazer para a discussão é se ela vai verticalizar a verticalização ou a horizontalização. Se é ela que vai fazer os produtos ou se ela vai optar por comprar esses produtos de uma outra empresa. Por que isso é importante? Primeiro, os custos envolvidos. Segundo, as necessidades estratégicas de cada linha de produção, de cada produto ou de cada bem. Vamos ver mais detalhado? Primeiramente, a verticalização é a estratégia que prevê que a empresa produzirá internamente todos os produtos que puder. Por exemplo, o Henry Ford. Na produção do Ford T, ele fazia todos os produtos que ele conseguia. Então ele fazia o chassi, ele fazia as peças, ele fazia o motor. Se a gente analisar hoje, por exemplo, as montadoras, elas não fabricam todas as peças, elas são montadoras mesmo. Então, o pneu ele é fabricado por uma empresa, a roda ele é fabricada por outra empresa, o vidro é fabricado por uma outra empresa, a lataria outra empresa, o motor ele vem de uma outra região, ou talvez eles importem o motor, e chega na montadora, ele só tem a função de montar esse produto. Qual que é a vantagem de cada um? A vantagem da verticalização é que a empresa ela é independente de terceiro. Ela consegue controlar todas as variáveis de produção. Segunda coisa, a liberdade de mudar de planos. Ela tem a facilidade e uma flexibilidade maior dentro da área de produção. Então ela consegue fazer, olha, eu estou fazendo esse produto dessa determinada forma, com essas características, mas eu vou precisar alterar uma característica X do meu produto. Ela consegue adequar a linha de produção dela de uma maneira muito mais rápida para atender essa mudança do produto que ela quer. E também ela consegue manter em segredo as suas tecnologias industriais. Talvez isso seja hoje o critério mais importante quando uma empresa escolhe adotar a verticalização. Tanto o segredo de produção, o segredo de processamento, o segredo da matéria-prima utilizada, todas as tecnologias que a empresa usa no processo de montagem, fabricação, as máquinas que ela utiliza, e a tecnologia foi desenvolvida pela própria empresa. Todos esses segredos
são importantes e hoje eles são para empresas vantagens competitivas. Por isso que a empresa às vezes adota a verticalização. Qual que é a desvantagem? Maior investimento em instalação e equipamento. O quanto a empresa ela tem que despender de capital, às vezes é um valor muito alto. Ela imobiliza recursos. Quando ela investe, por exemplo, numa determinada fábrica auxiliar, para auxiliar sua fábrica principal, ela coloca lá às vezes milhões, bilhões de reais em tecnologia, em prédio, em terreno. Ela imobiliza esses recursos e depois, para essa empresa, caso ela precise mudar de setor ou caso ela precise uma dinâmica muito grande, ela tem um capital muito alto investido dentro desse setor. Fica difícil ela ter uma flexibilidade dentro do setor, não uma flexibilidade de produção. Ela tem uma menor flexibilidade para alterar processos, incorporar novas tecnologias. Por quê? Porque ela já detém um processo que às vezes tem um custo muito alto. Se ela precisa de um outro produto que precisa de um nível tecnológico um pouco mais alto, ela tem que adotar toda uma nova linha de produção. Diferente que se ela terceirizasse de uma outra empresa, ela só fala, olha, essa empresa ela não atende meu nível de tecnologia, eu vou passar a comprar de uma outra empresa que atende. Ela teria maior flexibilidade. Agora, se a linha é dela, ela não consegue ter essa flexibilidade tão rápido. Então, se ela quer mudar o nível tecnológico do seu produto, ela também precisa mudar o nível tecnológico da sua planta produtiva. E flutuação de demanda. A quantidade demandada, se cai, por exemplo, a quantidade de vendas daquele determinado produto, toda a sua linha sofre. Ela não vai dividir as perdas por exemplo, entre ela, um terceiro que ela contrata. As perdas elas são absorvidas totalmente pela empresa, supondo que ela seja totalmente verticalizada. Agora, a outra face da verticalização é a horizontalização, que é a estratégia da empresa comprar de terceiros o máximo possível de itens que compõem o produto final ou os serviços que necessita para sua montagem e manutenção. Qual que é a vantagem? A redução de custos. A empresa ela consegue ter um mínimo de dinheiro possível investido dentro de uma linha produtiva. E quando ela terceiriza, claro, ela tem o valor do produto, ele é um pouco mais alto, só que o capital investido ele é proporcionalmente também menor. Então, quando a empresa não tem um valor muito alto para investir, ela terceiriza e ela consegue manter um nível aceitável de competitividade sem um investimento muito alto. E ela tem maior flexibilidade e eficiência. Porque, caso seja necessário, ela consegue alterar o fornecedor para entregar as peças para ela, o produto, de acordo com a sua necessidade tecnológica. Ela não precisa fazer um investimento muito alto em tecnologia. Ela consegue só mudar o fornecedor que atinja as especificações mínimas do produto que ela precisa. E ela consegue também, consequentemente, incorporar novas tecnologias muito mais rápido, porque ela não precisou desenvolver essa tecnologia do zero. Ela só vai para uma empresa que detém essa tecnologia, compra o produto e junto vem todo o know-how e o conhecimento de produção da empresa terceirizada. Então cabe a ela só pagar o preço, o plus, o preço prêmio por essa tecnologia da empresa detentora. E por último, ela consegue ter o foco no negócio principal. Ela consegue respeitar o core essencial da empresa. A vantagem da horizontalização é que a empresa ela é excelente naquilo que ela se dispõe a fazer. Então, uma montadora de automóveis, por exemplo, ela é excelente em montar automóveis. Ela não precisa ser a melhor empresa do mundo na fabricação de vidros, por exemplo. Ela terceiriza da empresa que tem essa tecnologia. Ela é excelente, por exemplo, na fabricação de motor do carro. Essa é a essência dela. Só que o pneu, ela consegue utilizar uma outra empresa que é excelente na produção de pneu. Então, isso faz com que a tecnologia final do produto ela seja mais aprimorada em um custo relativamente ou um custo mais baixo
para a empresa montadora. É muito mais barato para a empresa montar o carro e comprar o pneu pronto do que ter que montar uma fábrica, desenvolver uma nova tecnologia de pneus, desenvolver um maquinário para produção e partir do zero. Então, a horizontalização nisso ela é importante. Ela consegue agregar um nível muito grande de tecnologia, respeitando as características e o core essencial das empresas. Qual que é a desvantagem? É o menor controle tecnológico. Como a empresa ela não detém a tecnologia da fabricação do produto, ela pode ficar refém da empresa terceirizada. E, às vezes, pela especificidade técnica do produto, é difícil achar duas empresas que sejam excelentes na produção de um determinado bem. Por exemplo, uma peça do motor que tem uma característica muito específica, ou um material de alta durabilidade e resistência, ou uma liga de metal muito específica que a empresa usa no seu processo produtivo, só uma empresa detém. Ela acaba ficando refém da tecnologia da empresa. Outra desvantagem, ela deixa de oferir o lucro do fornecedor. Então, ela tem uma vantagem tecnológica maior, só que um pouco do lucro que ela teria também ficou com o fornecedor. Então, uma parte do lucro dela ficou no fornecedor do pneu, uma parte do lucro dela ficou no fornecedor do vidro. Se ela fizesse todas essas etapas do processo, o lucro dessas peças separadas ou da produção dessa peça também seria da empresa. E por último, a maior exposição. Por quê? Porque ela fica dependente de todas as empresas terceirizadas. Hoje, as empresas utilizam-se muito de contratos de longo prazo para garantir as necessidades mínimas e as garantias mínimas de produto, garantias mínimas de fornecimento, de qualidade. Para quê? Para evitar essa exposição. Então, elas têm a vantagem, elas têm esse controle, como elas não conseguem ter esse controle que elas teriam com elas mesmas produzindo esse produto, elas mantêm, diante de um contrato, a garantia, o mínimo de garantia de um determinado processo ou de um determinado aquisição de um determinado produto. Aí vem a pergunta: compensa comprar ou fabricar? Numa análise crua, pensando apenas no valor do produto, é muito simples. Então a gente tem, põe na lousa por gentileza, nós temos o custo total, ele é o custo fixo mais o custo variável multiplicado pela quantidade. Vamos supor que para mim produzir um produto na empresa, o custo dele ele seja 100. Eu consegui no meu custo de produção a 100. Agora, para uma empresa do meu concorrente não, para um fornecedor meu me entregar esse produto, o preço que ele vende para mim seria, por exemplo, a 80. Ele consegue fazer pela quantidade de produto que ele produz, pela economia que ele tem, ou de escala ou de escopo, ele consegue fazer para mim um produto mais barato do que se eu fizesse. Então compensa para mim terceirizar a produção desse produto. Agora vamos supor que se fosse ao contrário. Eu fazendo esse produto, eu consigo ele a 100. Só que o meu fornecedor, para me entregar, devido à margem de lucro que ele espera, ele consegue me entregar esse produto a 120. Não compensaria para mim terceirizar esse produto. Só que essa função, ela considera apenas o custo do produto, se eu fabricar ou se eu comprar ele de terceiro. Ele desconsidera toda a questão tecnológica envolvida, ou a segurança de produção, ou a continuidade de produção. Vamos supor que meu fornecedor ele me entregasse um produto a 80 e para mim produzir, eu produzo esse produto a 100. Só que ele é um produto muito importante dentro do meu processo produtivo. Ele é uma peça que não pode atrasar, senão ele atrasa a minha montagem, atrasa todas as etapas do meu processo.
E o meu fornecedor, ele não garante para mim uma entrega contínua desse produto. Por questão estratégica, compensa para mim, mesmo que meu produto seja mais caro, para evitar que a minha fábrica, que o meu processo produtivo pare, compensa eu produzir o produto a 100, colocar esse produto no mercado para garantir que eu não tenha prejuízos maiores dentro de um processo produtivo. Então, às vezes essa escolha ela não vai ser realizada só pelo custo, ela vai ser realizada pelas especificidades tecnológicas de cada produto. Hoje em dia, as empresas consideram muito mais a tecnologia, a constância da entrega, as características físicas do produto, do que necessariamente o custo de produção. A próxima etapa é a gestão estratégica de compras. Como uma empresa ela pode comprar o produto da melhor forma possível, ou seja, como ela consegue comprar esses produtos que vão integrar o seu estoque de uma forma a obter ganhos estratégicos. A primeira coisa, a função da compra é suprir as necessidades de materiais ou serviços, planejando as quantidades dentro de um período correto. Então nós precisamos garantir que a compra desse produto chegue na quantidade necessária e no tempo correto. Depois, garantir que todos os materiais necessários ao processo produtivo estejam disponíveis e sejam repostos de forma a garantir a continuidade do processo sem interrupções indesejadas. Essa é a principal garantia e a principal necessidade de uma empresa na gestão de compras. Garantir que o seu processo produtivo ele não pare pela falta de produto. Quando a gente está lá em casa, a gente vai no supermercado, às vezes a gente quer fazer, por exemplo, um bolo. A gente chega em casa e fala assim, nossa, eu gostaria de comer um bolo. Chega lá, abre o armário, não tem farinha. Você pode escolher simplesmente e falar assim, não vou fazer bolo hoje, eu como outro dia, ou compro na padaria. Agora, uma empresa, no seu processo produtivo, ele não pode, por exemplo, não ter uma peça essencial. Ela tem que parar a sua produção. Então ela é mão de obra parada, é tempo de máquina parado, é um prejuízo de uma linha de produção, por exemplo, que parou 8 horas ou 3 dias até chegar à sua matéria-prima. Isso é prejuízo na certa. Então a função da compra é evitar que a empresa tenha esse prejuízo, garantir que ela continue sempre o processo produtivo na quantidade necessária, sem interrupções. A outra questão, o objetivo da administração de compras é, primeiro, obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender o programa de produção. Sempre a quantidade necessária tem que estar chegando dentro do processo produtivo no tempo exato para garantir a continuidade desse processo. Então não pode ter nenhuma falha. Então, a compra ela tem que considerar o tempo do pedido, o tempo da entrega, como vai ser feita essa armazenagem, para que consiga chegar no processo produtivo o produto sem haver as interrupções que a gente falou anteriormente. E depois coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa. Essa é a grande sacada, ou essa é o ganho estratégico da gestão de compras. Quanto seria o ideal para a gente ter um estoque mínimo que garantisse a continuidade desse processo? Para quê? Para que eu não tenha dinheiro imobilizado dentro do estoque sem necessidade. Para que eu não tenha dinheiro parado no meu estoque. Ou seja, qual é o máximo de estoque que eu posso ter com o mínimo de recurso necessário. Depois, comprar materiais e insumos nos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidos. Quando a gente considera, por exemplo, a horizontalização da empresa, ela tem que ter preços mais baratos, só que os produtos eles têm que estar dentro de um padrão de qualidade. A gente não pode só simplesmente utilizar uma matéria-prima, por exemplo, de baixíssima qualidade, só porque o preço é baixo. Só que no fim do meu processo, essa matéria-prima ela faz com que o meu produto ele seja de baixíssima qualidade ou existam várias inconformidades dentro do meu produto e aí eu também acabo perdendo a qualidade do meu produto. Não adiantou a matéria-prima ser mais barata, ela tem que ser mais barata com um padrão de qualidade aceitável para o meu processo. E por último, procurar dentro de uma negociação justa e honrada as melhores condições para a empresa
em bons termos de pagamento. É fazer a negociação de forma mais adequada, não só para que a empresa ganhe, para que o meu fornecedor ele também tenha um ganho, para garantir que ele consiga sempre fornecer aquele produto para mim. Não adianta eu pedir para o meu fornecedor sempre aos preços mínimos, e aí ele me dá os preços mínimos, ele acaba operando em prejuízo e ele entra em falência. Eu perdi um fornecedor. Eu tenho que garantir a minha competitividade e eu tenho que garantir também a funcionalidade da outra empresa. Quais são as atividades de compra? Pesquisa, aquisição, administração e outras atividades decorrentes. Atividade de pesquisa. Primeiro, estudo do mercado. Quais são os meus potenciais clientes, aonde eles estão localizados. Depois, estudos dos materiais necessários. O que eu vou comprar, qual eu vou comprar, quais são as opções que eu tenho que atinja esse meu determinado objetivo. Análise dos custos envolvidos, desde o custo de transporte, o custo da matéria-prima. Às vezes existe uma fábrica em São Paulo e tem um fornecedor lá em Manaus que a matéria-prima é muito mais barata. Só que o custo de trazer essa matéria-prima de Manaus para São Paulo, ele deixa essa matéria-prima mais cara do que comprar de um outro fornecedor que esteja, por exemplo, no Rio de Janeiro. É um pouco mais cara a matéria-prima dele, só que é mais barato para mim trazer do Rio para São Paulo. A investigação das fontes de fornecimento, saber a qualidade da fonte de matéria-prima, saber a qualidade e as garantias que o meu fornecedor oferece, a inspeção de fábrica do fornecedor, para garantir os padrões mínimos de qualidade para os produtos que ele vai fornecer para o meu processo, o desenvolvimento de fontes de fornecimento, como esse fornecimento ele pode ser realizado da maneira mais efetiva, mais correta, com menor custos, e desenvolvimento de materiais alternativos. Isso serve, primeiro, para a gente conseguir desenvolver uma gama de produtos maior, e segundo, caso a gente tenha uma situação crítica que aquele material não consiga chegar para mim, como a gente pode substituir. Depois, aquisição. Conferência das requisições, ver se o processo produtivo me pediu é aquilo que realmente a gente precisa ou isso pode ser comprado. Análise de cotações, decidir comprar por meio de contrato de longo prazo ou no mercado aberto. Compensa para mim eu ter uma garantia de fornecimento com um fornecedor específico, ou eu posso lá comprar no mercado spot de acordo com a necessidade. Isso depende do quê? Do grau de importância que é o meu produto. Por exemplo, se é um fornecimento de uma matéria-prima muito específica, compensa para mim comprar no mercado aberto, através de contratos. Agora, se eu estou negociando, por exemplo, meu fornecimento de papel sulfite para o escritório, esse é um produto que ele pode ser adquirido no mercado aberto. A gente tem várias opções que não necessariamente influencia o meu processo produtivo. Depois, negociar os contratos, como vão ser esses termos, qual vai ser as características desse contrato, prazo de entrega, forma de pagamento, efetuar as encomendas de compra e acompanhar o recebimento dos materiais para garantir a qualidade, garantir as especificidades, se tudo que foi entregue realmente foi feito de acordo como constava no contrato. Depois, a administração. É a manutenção do estoque mínimo. Esse estoque mínimo não é manter o estoque no mínimo possível, é manter o estoque no máximo possível com a menor alocação de recursos, de modo que atenda às necessidades do meu processo produtivo. Garantir a transferência de materiais dentro da empresa ou entre as suas filiais, caso a compra seja centralizada, evitar excessos e obsolescência de material dentro do estoque, garantir que a gente não perca materiais por prazo de validade ou por tecnologia ultrapassada dentro do meu estoque e padronizar o que for possível, principalmente se o meu processo produtivo ele for complexo ou eu tiver uma grande quantidade de diversas filiais ou diversas linhas produtivas. E por último, fazer estimativa de custo, saber qual é o real custo do meu investimento dentro daquele estoque, ou o real custo do meu produto, considerando o custo, o transporte, imposto, etc. Dispor dos materiais necessários, obsoletos ou excedentes, retirar do meu estoque material que por algum motivo ele ficou ultrapassado, para que eu não fique com aquele material ocupando espaço, ou ele pode ser destinado de uma outra forma,
para uma outra empresa que ainda possa utilizar isso, ou talvez até o descarte desse material, e cuidar das relações comerciais recíprocas. Garantir que eu tenha uma boa relação entre a minha empresa e os meus fornecedores. Descentralização de compra. Qual que é a vantagem? Menor distância geográfica, menor prazo na aquisição dos materiais e facilidade de diálogo. A descentralização é para empresas que têm várias filiais. Compensa a compra ser feita, cada filial ter a independência de fazer compra, ou a central ela faz uma compra e ela distribui para diversas empresas. Por exemplo, grandes lojas de varejo que trabalham na área de informática, com televisão, compensam ela comprar uma grande quantidade do fornecedor, ela consegue um preço muito mais baixo e divide para o seu fornecedor, para as suas matrizes. Essa é a centralização de compras. Ela consegue negociar um volume maior de materiais, ela tem uma homogeneidade na qualidade dos materiais comprados e uma facilidade no controle dos estoques. Então, quando utilizar uma compra centralizada ou descentralizada? Se a gente tem um ganho competitivo em redução de custos, ou o material é muito peculiar, compensa a gente fazer uma compra centralizada. Agora, materiais específicos, ou uma empresa de alimentos, por exemplo, que precisa na produção, materiais frescos, tomate, alface, isso não daria para ser comprado pela central e ser entregue até a sua filial. Isso tem que ser feito uma compra local para garantir a qualidade do produto. Isso depende da complexidade da administração da empresa e depende da característica intrínseca de cada material comprado. Essa foi a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima.